Hoje estamos aqui em um encontro de consolidação pelo curso de pós-graduação em Atenção Primária da Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará. E hoje recebemos o professor Kenny Colares. Ele é infectologista, é uma grande referência, por isso que ele hoje está aqui também para nos trazer algumas informações do manejo aplicável do contexto da atenção primária, né? Gostaria, então, de passar a palavra para o senhor inicialmente para fazer aquelas considerações iniciais, é que se apresente também, dizer como que o senhor está acompanhando esses primeiros semanas, talvez meses, dessa doença aqui na nossa capital do Ceará, Fortaleza. Enfim, vou projetar aqui a minha apresentação, ok? Então, falar sobre essa doença, monkeypox, a gente vai, no começo aqui, tentar contextualizar um pouco, ao mesmo tempo, o histórico e a epidemiologia, e tentar explicar por que a gente está diante de uma doença velha, uma doença antiga, mas é quase como se fosse uma doença nova. Por alguns motivos, a gente tem muito pouca informação sobre ela, e talvez o que a gente tinha de informação sobre ela até 2021 não possa ser aplicado diretamente ao que está acontecendo em 2022, porque ela aparentemente mudou o comportamento. Vamos tentar discutir por que isso pode ter acontecido, ok? Um tiquinho de virologia, sem aborrecer demais vocês, só chamando a atenção para as coisas que são mais importantes. Esse vírus pertence a essa família Poxviridae, o gênero Orthopoxvirus, e que tem como agente mais importante e famoso o vírus da varíola. Aí vem a ideia de uma varíola dos macacos, a gente vai ver que é meio inapropriado esse nome, né? E aí, alguma coisa que a gente sabe sobre ela, a gente sabe porque a gente aprendeu com a varíola. Algumas vacinas que estão sendo propostas para ser utilizadas são vacinas que foram desenvolvidas para a varíola. Algumas medicações que estão sendo propostas são medicações que foram inicialmente feitas ou testadas na varíola, né? Um outro detalhe é que é um vírus envelopado, tem uma camada de gordura aqui sobre ele, assim como outros vírus famosos que a gente tem visto, HIV, dengue, Covid, né? Isso significa que geralmente os sabões, as substâncias que dissolvem gordura, eles têm uma boa capacidade de destruir o vírus, né, digerir o vírus. Isso aí nos ambientes, tanto para as mãos da gente, como para os ambientes, apesar de ser um vírus bem, digamos, robusto e sofisticado, mas um pouco de sabão e água e sabão conseguem destruí-lo e digeri-lo, tá certo? Diferente dos vírus que a gente tem falado muito nesses últimos anos, dengue, chikungunya, zika, influenza, covid, HIV, ou seja, boa parte dos vírus que tem nos perturbado nos últimos anos são vírus de RNA, e esse é uma exceção. É um vírus de DNA, de dupla... Opa, tem um negócio que apareceu aqui, de dupla fita de DNA, né? O que teoricamente informa para a gente que é um vírus mais estável, que consegue ficar mais estável no meio ambiente, que também na hora de se multiplicar sofre menos mutações, e é um vírus menos variável do que a gente viu com a Covid, tinha aquelas variantes, aquela coisa toda, de vez em quando chegava um vírus, era quase como se fosse um vírus novo, né? Então, teoricamente, um vírus mais estável. Alguns estudos mostram que ele tem algumas propriedades aí de variar que não é pela mesma forma do outro vírus. É um vírus muito grande, aqui 7 vezes maior do que o vírus da Covid, né? Umas 20 vezes maior do que o vírus da dengue ou do HIV, então um vírus bem mais robusto e que, apesar de já ser conhecido há muito tempo, ele foi relativamente pouco estudado, né? Fazendo com que a gente tenha muitas dúvidas em relação a esse vírus. Mais alguns dois detalhes, a gente via lá que todo vírus que a gente estudou recentemente, ele tem um receptor para entrar na célula, né? E esse receptor ele informa muito sobre que tipo de doença vai ser causada, né? Então, o vírus da Covid, ele entrava pelo receptor ACE2, que estava especialmente no pulmão, explica muito por que o pulmão era principalmente o espaço, né, onde ela causava doença. E esse vírus, aparentemente, ele não precisa de receptor especial para entrar na célula, ou seja, ele é capaz de entrar nas células humanas, independente de ter um receptor na superfície da célula. Isso quer dizer que ele infecta as mucosas e a pele, porque é o que está mais exposto, o que está mais disponível para o vírus infectar, né? Mas especialmente imunossuprimidos, que não têm uma resposta imunológica adequada, ele pode invadir outros tecidos, teoricamente, qualquer tecido orgânico. Então, na doença mais grave, pode ter invasão do pulmão, pode ter invasão do sistema nervoso central, enfim. Só para a gente conhecer um pouquinho aí com quem a gente está lidando, a gente já sabe um pouquinho das propriedades que vem pela frente, ok? Vamos pela frente. Existe uma quantidade enorme de vírus nessa família, né? Alguns vírus que infectam insetos, não nos interessam muito pouco. Alguns vírus que infectam vertebrados, são estes aqui. Aqui, olhando para os que nos interessam, a gente vai ver o ortopoxvírus e vai ver aqui o vírus da varíola, que é o principal parâmetro, o principal comparador, né?
é uma doença que já circulou muito entre nós, atualmente não circula, mas que ainda impacta muito a história dessa outra doença. E o molusco contagioso, que é uma doença de pele, né? E que acomete especialmente crianças, também faz parte de um outro gênero, mas da mesma família, né? E também é um poxvírus, e você já deve ter tido contato aí. O molusco contagioso e a varíola são consideradas doenças exclusivamente humanas, né? Mas boa parte desses outros agentes aqui são agentes que podem infectar outros vertebrados, mas eventualmente infectar o ser humano, se houver disponibilidade, né? E aí a grande questão é a gente saber, o monkeypox é um vírus de animal, é um vírus de homem, é ambos, ele está mudando o seu interesse, né? Vamos nós. Um slide apenas sobre varíola, uma doença muito importante para a gente, né? Tem essa frase aí do Osler, que coloca que os 3 maiores inimigos que a humanidade já teve, a fome, a guerra e a febre, as doenças infecciosas. A febre, sem dúvida, foi o pior vilão que a humanidade enfrentou durante a sua evolução. E a varíola, dentre esses, talvez tenha sido uma das piores, né? A varíola, a gente já tem história de acometimento de humanos desde 3.000 anos atrás. Ela se difundiu muito no mundo no período aí das descobertas, do comércio, a partir do momento que a humanidade foi cada vez mais fazendo essa teia de viagens e de colaboração, e a gente vai ver que isso não parou. Aliás, nós estamos num período em que isso está acontecendo exponencialmente, a globalização, contato cada vez mais rápido entre civilizações, né? Aqui, no século XVIII, foi descoberta uma vacina para a varíola. No século XX, apenas no século XX, 300 milhões de pessoas morreram de varíola, mas depois de uma campanha de 20 anos, a varíola foi erradicada, foi considerada erradicada em 1980, os últimos casos aconteceram na década de 70, né? E a partir de então, a partir do final dos anos 70 e começo dos anos 80, por ser erradicada, a vacinação para a varíola ela deixou de ser feita. E a gente vai ver que isso, aparentemente, isso tem algum impacto sobre o que está acontecendo agora. Tá certo? O fato de cada década, mais e mais gente não é vacinada, como vocês mais jovens aí talvez não devam ser vacinados, né? Fazendo com que a gente tenha cada vez maior número de suscetíveis. Então, eu chamo a atenção disso aqui para a gente ver o contexto que essa doença está aparecendo. É uma doença que tem tido, por enquanto, a letalidade baixa, mas ela é parente de um vírus que já causou muita morbidade, muita mortalidade, e eu acho que a gente não deve negligenciar, porque os casos estão sendo, por enquanto, relativamente benignos, ok? Tudo que a gente puder fazer para reconhecer, para fazer o bloqueio, para evitar a infecção e para acompanhar adequadamente os pacientes deve ser feito. Acho que um dos piores erros que tem em qualquer situação é a gente subestimar o inimigo, achar que ele é muito bobo, né? É a melhor forma deles nos pegar de surpresa. Contando essa história aqui rapidamente, aqui, só para a gente entender algumas coisas, sem cansar demais vocês, né? Então, a doença foi descrita inicialmente, o vírus foi descrito inicialmente em alguns macacos que foram importados para a Dinamarca e lá desenvolveram doença com lesões de pele, e aí estudaram esse vírus e descobriram que é um outro poxvírus que não tinha sido descrito ainda. Como tinha sido identificado em macacos, ganhou esse nome de monkeypox, de varíola dos macacos, que tem sido considerado infeliz, né? Aliás, ultimamente evita-se dar nome do micro-organismo, nome do país, ou nome do animal, ou nome de qualquer coisa que possa causar depois uma confusão na cabeça das pessoas, né? Mas nessa época tinha um pouco disso, então ele ganhou esse nome, depois se descobriu que, na verdade, eventualmente os macacos se infectavam, como a gente também, mas até uma doença que era muito mais de roedores africanos do que mesmo de macacos. Em 1970, se descreve o primeiro caso, um óbito de uma criança de 9 meses que tinha uma suspeita de varíola, mas depois, ao ser identificado, perceberam que era um vírus um pouco diferente e que era o monkeypox, causando seu primeiro caso em humanos. Desde então, vocês vão ver que essa doença é muito concentrada na África, especialmente nesses 2 grupos de países. Países mais centrais, e que o mais importante deles é a República Democrática do Congo, que tem um vírus que é um pouquinho diferente, né, que é desse clado aqui da África Central. E existe um outro grupo de países aqui, talvez, e que tem um vírus um pouco diferente, um vírus que é chamado clado da África Ocidental, né? E durante os anos que se seguiram, aconteceram poucos casos, vocês vão ver nesses países, mas a doença foi aumentando o número de casos à medida que foram passando as décadas. Inicialmente era uma doença quase exclusivamente para quem tinha contato com animais, especialmente roedores, ou para criar animal, ou para se alimentar de animais, né? Depois começou a causar casos de transmissão interhumanas eventual, raro,
né? Ou seja, era uma doença exclusivamente que se contaminava de animais, depois começou a ser uma doença que às vezes também contaminava humanos próximos desse caso aqui, que teve contato com o animal, e depois começam a ser descritos alguns casos em outros países relacionados a viagens, né? Mostrando aí que a doença, aparentemente, ela está se modificando ou está se adaptando cada vez mais aos seres humanos. Aqui na década de 70, só a gente dá uma passada muito rápida. Esse negocinho aqui fica bem no meio da... Ah, tá aqui. Né? Você vê aqui, na primeira década, depois de ser descrito aqui o primeiro caso no Congo, a gente teve 47 casos apenas, estritamente localizados na África. Na década seguinte, a gente já teve 356 casos, ainda concentrados na África, especialmente no Congo. É o país onde tem mais casos durante todo esse período, né? Na década de 90, 520 casos, ainda exclusivamente na África. Na primeira década desse século, né, ou desse milênio, a gente já teve uma quantidade maior de casos, e a gente tem já aqui descrito dezenas de milhares de casos não confirmados por dificuldade aí de laboratório nessa região da África, né? Mas já mostra um salto no número de casos, e pela primeira vez acontece um surto fora da África. Esse surto aconteceu por pessoas que tiveram contato com esses cães, né? Cães que haviam sido importados, tiveram contato com esses animais, alguns poucos casos de pessoas que tinham tido contato com os animais. Então, ainda assim, uma doença descrita muito como uma doença relacionada a animais, pela primeira vez acontecendo fora da região endêmica e agora acontecendo numa quantidade muito maior do que anteriormente. Nessa última década, essa é uma revisão interessante, tá? É a referência para vocês, né? A gente já começa a ter casos no Reino Unido, Israel, Singapura, né? E alguns casos relacionados a viajantes da África, com transmissão em profissional da saúde, né? Então, já começam a ter alguns casos de viajantes, mas sem dúvida, grande quantidade de casos localizados aqui, né? Estou mostrando a tendência, essa ideia de que a partir de abril a doença teve um comportamento radicalmente diferente, né? A biologia não evolui em saltos dessa forma, né? Isso, quando a gente para ver, é um vírus que vem aumentando nas últimas décadas, progressivamente, mas que agora tem um grande salto para causar uma quantidade de casos muito maior. Outra mudança que a gente observou foi que, aqui passando as décadas, essa era uma doença principalmente de crianças, então a mediana de idade aqui era de 4 anos, depois 5 anos nos anos 80, nos anos 2000, 10 anos, nos anos 2010, né, 21 anos como mediana. Vejam aqui a mediana a cada ano subindo, né? Então, de alguma forma, essa doença foi transmitindo-se cada vez mais para indivíduos com idade mais avançada, deixou de ser uma doença infantil. Estou falando isso até porque boa parte dos manuais que vocês pegam para estudar, inclusive o manual da OMS, se baseia muito em informações que foram acumuladas nesse período. Só que muitas vezes não encaixa com o que a gente está vendo na prática, porque houve uma mudança, estava havendo uma mudança lenta, mas aparentemente houve uma mudança mais drástica, né? Em relação a sexo também, vejam que a distribuição, esse é um trabalho clássico dos anos 80, existem outros, mostrando que era mais ou menos 50%, né? Vê a concentração aqui em crianças, né? Muito maior, e a distribuição de sexo mais ou menos equilibrada, né? Mais ou menos equilibrada entre os sexos, um ano ou outro diferente, mas é uma doença que não tinha predileção de sexo e acometia mais crianças. Tudo isso costuma mudar, né? Chegando agora a 2022, esse é um dos primeiros artigos publicados informando sobre um surto de casos acontecidos no Reino Unido, entre abril e maio, e aqui de cara ele já mostra algumas diferenças, né? Idade mediana um pouco mais alta, então acometendo indivíduos aí com quase 40 anos, mediana, claro, né? Existe uma variabilidade. 100% dos indivíduos do sexo masculino, né? E 83% dos indivíduos eram formados por homens que fazem sexo com homens, né? Então você vê que, se a gente pegar essa informação aqui em relação ao que tinha antes, ela tem muita diferença, né? E apenas poucos casos que estão sinalizados em cores diferentes eram indivíduos que, de alguma forma, estavam vinculados à viagem, ou eram viajantes, ou tinham tido contato com viajantes. A maioria dos indivíduos, eles não tinham um vínculo epidemiológico de ter viajado ou de ter tido contato com viajantes, né? Ou seja, não foi identificado claramente que tinha sido um salto da África para cá, ou talvez se esse salto aconteceu há mais tempo. Já vinha circulando, talvez, na Europa, e ninguém tinha percebido nem documentado ainda adequadamente, tá certo? Mas aí houve um grande aumento no número de casos, com mudança na característica epidemiológica.
Baseado nisso, né, a OMS dá esse alarme, esse alerta de um surto de monkeypox em julho de 2022. Houve certa crítica de que houve exagero da OMS. Eu não acho isso. Acho que o grande erro que se faz é você não alertar, né, a população, ou os profissionais de saúde, ou os países do que está acontecendo. Fica aberto aí se vocês quiserem discutir isso mais profundamente. O fato é que a OMS notou que tem um vírus novo, um vírus que não é tão novo, mas está se comportando de forma diferente, se disseminando rapidamente nos países, e era preciso alertar os países que alguma coisa nova estava acontecendo, né? Isso saindo do trauma de uma pandemia, com tudo que há de bom e de ruim, né? Gente que achando que por a gente ter saído de uma pandemia, a gente precisa ter um gatilho mais pronto para poder informar uma doença nova, e outros que têm aquele padrão de dizer, vai alarmar as pessoas, acabou de sair de uma pandemia, você vai dar outra notícia ruim, né? Ou seja, tem sempre os dois lados da moeda. E aí realmente houve um aumento de casos, vocês verem lá que por década, lá o máximo que a gente teve é algumas dezenas de milhares de casos, né? Isso aqui é o panorama hoje, a doença já está em 100 países, já superou 50 mil casos, né? E já teve 15 óbitos no mundo, os dados de sexta-feira, tá certo? A doença já está presente em 100 países, né? Então uma disseminação muito rápida em relação ao que ele vinha como que crescendo lentamente até 2022. 2022, de repente, a doença está disseminada no mundo todo. Os 7 países aqui já eram países da área endêmica, mas a grande maioria dos casos fora da região endêmica, né? Em países que nunca tinham descrito a doença, ou tinham raramente descrito aqueles surtos que a gente comunicou, né? Então, sem dúvida, a gente olhando isso aqui, houve uma mudança de padrão da doença e era preciso alertar as pessoas que isso estava acontecendo, né? Se a gente avaliar os óbitos, você veja que é relativamente modesto em relação àquilo que a gente viu antes, né? Então, se a gente for calcular a letalidade no mundo todo, vai ser de 0,01. Se a gente calcular a letalidade na África, ela é 1,76. Curiosamente, uma grande diferença aqui de letalidade em relação ao que acontece na África e o que acontece no restante do mundo. Podemos discutir depois o que será que está acontecendo, né? Aqui são os 10 países com maior número de casos, chamando a atenção que o Brasil está em terceiro, em número absoluto de casos acumulados, mas que a gente tem percebido que o crescimento nos Estados Unidos, o crescimento no Brasil, ele é muito mais rápido, né? A curva é muito mais acentuada e o Brasil, muito provavelmente, vai superar a Espanha como o maior número de casos, como o segundo maior número de casos, provavelmente nas próximas semanas, né? Fazendo com que a gente precise aí, com certeza, se posicionar em relação a isso. Que é a situação do Brasil, a gente tem 2 óbitos, né? Tem mais de 5 mil casos confirmados, e mais, aqui, os suspeitos, eles ainda vão ser avaliados, né? Então, 5 mil casos confirmados e 5 mil e poucos casos suspeitos que vão ser avaliados ainda. Ou seja, se todos esses aqui forem, iremos a 10 mil, né? Ou seja, esse aqui não está contido nesse aqui, não, são 2 grupos diferentes, tá? Concentração muito grande na região sudeste. Ceará, aqui na região nordeste, é o estado que tem mais casos, né? 72 casos na região nordeste. Não vou cansar tanto vocês aqui, tudo está disponível na internet, os links estão disponíveis aí para vocês. A Secretaria de Saúde está fazendo no IntegraSUS um mapa bem legal, atualizando diariamente aqui o número de casos, né? Os casos confirmados, os casos que ainda estão aguardando avaliação, tá certo? Os municípios que estão mais acometidos, né? E aqui chamando a atenção, esses aqui são casos notificados, mas se a gente colocar aqui, a gente pode vir aqui selecionar apenas os casos confirmados, a gente vai ver que o comportamento aqui é mais ou menos aquele, né? Apenas temos 3 mulheres confirmadas com a doença, uma concentração maior em pessoas do sexo masculino, batendo mais ou menos com aquele padrão que a gente está observando nos trabalhos que se seguem nesse ano, né? Mostrando que essa predileção pelo sexo masculino, que é uma novidade, ela se reproduz aqui entre nós também. Aqui o artigo, eu trouxe aqui para vocês o artigo mais importante, que foi uma série de casos publicado no New England, que ele revisa aqui 528 casos confirmados de monkeypox de 16 países, né? Entre abril e junho. E aí ele coloca aqui as principais características epidemiológicas. Lá na frente a gente vai voltar esse artigo quando a gente estiver falando de clínica, né? Então vejam que interessante, ó. Sexo masculino, 99%, mais de 99% dos indivíduos do sexo masculino, né? Então bem diferente do que era antes. Se a gente for pegar aqui homossexual, então homem que faz sexo com homem, como a gente chama homossexual ou bissexual masculino, né? Ele vai ser 98% dos indivíduos tinham essa orientação sexual, né? 40% dos indivíduos tinham infecção pelo HIV,
Alguns, uma minoria deles, descobriram durante o diagnóstico. A maioria deles já sabia do diagnóstico antes da doença, tá certo? O contato sexual foi descrito como a principal suspeita de transmissão, né? Ou seja, a exposição sexual nos últimos 21 dias foi o principal fator de risco que foi identificado desses indivíduos, né? Desde então existe uma discussão. Isso quer dizer que foi transmitido pelo sexo? Vamos discutir, né? Mas o fato é que as pessoas tinham essa exposição sexual como a principal coisa diferente que ele identificou nas últimas 3 semanas na sua vida, né? E outra coisa também curiosa, que vai repercutir lá quando a gente for ver a nossa definição de casos, é que de cada 4 indivíduos, 3 conseguiam nomear uma pessoa que ele teve contato, né, e que tinha suspeita, ou seja, conseguia identificar uma pessoa que tinha monkeypox ou que tinha provável monkeypox, mas um indivíduo não conseguia identificar um contato claro, né, mostrando que você... Por isso que a gente vai ver nos critérios lá de suspeita, de caso e de caso provável, aquele indivíduo que não teve contato com nenhum caso suspeito, ele ainda assim pode ter tido contato, e a gente vai ver especialmente se ele tiver tido exposição sexual a um parceiro que não se sabe se ele tinha ou não tinha doença, né? Não sei, Daniel, fica à vontade aí, não sei se vocês querem interromper ou se eu falo tudo. Talvez pela gravação seja melhor falar tudo, né? Para não ficar uma gravação cortada. Sim, é melhor seguir, aí já estou Tranquilo. organizando aqui as perguntas, me dedico. Tranquilo. Estou indo mais ou menos rápido aqui, porque para não cansar vocês, pegando só as coisas mais interessantes, mas depois, se for necessário, a gente aprofunda um pouco mais, né? Então, fica uma discussão em relação às vias de transmissão, né? Classicamente, na literatura, eu vejo que essa é uma revisão de 2017, é descrito que a principal forma de transmissão é contato com animais, especialmente roedores, né? Que é possível a transmissão interhumana por secreções respiratórias, de gotícula, aparentemente muito menos eficiente do que as doenças respiratórias, né? Especialmente em pessoas que convivem muito tempo juntas, talvez na mesma casa. É pouco eficiente a transmissão respiratória, mas é possível, né? E contato direto com pele, com mucosa, sendo considerado aqui uma das principais formas de transmissão. É descrita a forma de transmissão vertical, intrauterina e no parto, inclusive com consequências aqui, abortamento, perda fetal, e também a possibilidade de transmissão por fômites, por contato indireto, que no caso dessa doença são principalmente roupas, lençóis, coisas que têm toalhas, coisas que têm contato com a pele do paciente, né? Um pouco diferente, talvez, do que a gente estava fazendo com a Covid, a coisa mais importante são as roupas que esse paciente usa ou tecidos que entraram em contato com ele. Um debate que está aberto, né? Quer dizer, algumas argumentações que têm surgido na literatura, essa distribuição de casos muito assimétrica, com predomínio de homem que faz sexo com homem, essa história de exposição sexual recente em diferentes trabalhos, variando aí, mas uma grande parte das pessoas tiveram exposição recente como um fator de risco, a identificação em líquidos corporais do vírus, que tem sido feito cada vez mais nos estudos, a concentração de manifestações clínicas na região anogenital e orofaríngea, relacionada ao sexo genital ou sexo oral, o predomínio de linfadenopatia inguinal, a coexistência com outras ISTs em 30% dos casos, a coexistência com HIV em 41% dos casos. Ou seja, existe uma grande discussão se a gente pode dizer ou não que essa doença é transmitida, é uma infecção transmitida sexualmente, né, ou um IST, mas, independente de ser estrito sensu ou não, o contato sexual parece ser o principal fator de risco, pelo menos por enquanto, né? A gente não sabe se a doença, com o passar do tempo, ela vai mudando um pouquinho este comportamento, né? O fato de aparentemente a doença começar assim, não quer dizer que ela vai ser sempre assim. Muitas doenças mudam de comportamento com o passar do tempo, né? Por que isso estaria acontecendo, né? A principal argumentação é em relação à queda da imunidade populacional. A doença desapareceu, que a doença, quem escapava da doença, né, lembrar que 30% de quem tinha varíola ia a óbito, né, a letalidade era mais ou menos essa, mas quem não, os 70% que escapavam ficavam imunizados, muita gente imunizada, então no passado a gente tinha mais gente imunizada, mas isso aí tem cada vez, a cada década reduzido, né, talvez seja mais importante. Existe uma discussão sobre a questão da transmissão por animais, mudanças ambientais, desmatamento, comércio de animais para alimentação, para pet, para criação, né? Também cada vez mudanças ambientais em termos de aglomerações humanas, viagens, né? Possibilidade de evolução microbiana, quer dizer, o vírus mudou, será que o vírus mudou, né? Será que haveria uma maior capacidade diagnóstica? Essa doença já estava aí, a gente só não estava diagnosticando? Talvez a principal argumentação, esse trabalho aqui, ele faz uma estimativa, ele mostra aqui um surto na Nigéria, né?
E ele faz aqui a estimativa da população da Nigéria que estaria vacinada em 2016, um pouco antes desse surto. Então, apenas 10% dos indivíduos eram indivíduos que tinham recebido vacina para a varíola, né? Lembrar, gente, que a expectativa de vida lá nos países africanos é bem menor, não quer dizer que isso aqui é igual para a gente, né? Eles lá têm uma expectativa de vida, a população é muito mais jovem, né? Então, claro, os mais jovens não vão estar imunizados, mas provavelmente essa queda da imunidade coletiva, talvez seja por doença, seja por vacina, talvez seja a principal explicação da mudança acontecida no comportamento dessa doença. Os virologistas já estão estudando esse vírus e estão, inclusive, classificando esses vírus, né? No clado 1, que é o clado da África Central, no clado 2, que é o clado da África Ocidental, e aparentemente esse clado 2B aqui seria os vírus identificados em 2022, né? Então seria, digamos, ele é mais parecido com esse vírus da África Ocidental, mas eles já acham ele suficientemente diferente, já propõe, inclusive, que ele seja chamado de monkeypox vírus humano, né? Que ele passe, e essa é uma proposta desses pesquisadores, né? Que essa clade 2B seja considerado um vírus humano, né? Mostrando aí já aparentemente o vírus mudou também, né? Tem a questão da vacina, mas também tem uma questão de evolução microbiana, ou parece ter, né? São estudos preliminares que precisam ser discutidos e aprofundados. Talvez parte dessa mudança esteja diante dessa tendência nas últimas 2 décadas de epidemias, né? Ou pandemias associadas, quase todos aqui são vírus de RNA, vírus que se modificaram, mas também que se beneficiaram desses fenômenos de desmatamento, aquecimento global, né? De viagens, de aglomerações humanas, para reemergir, como a gente chama doença que a gente já conhecia, mas que mudou de comportamento, ou para emergir, como a gente chama doenças que são novas, né? Eu botei essa aqui em roxo porque existe uma dúvida, essa é uma doença reemergente ou uma doença emergente, né? Será que é um vírus novo ou é um vírus antigo? Tá sob debate. Agora vamos para as manifestações clínicas da abordagem, a reta final. Então, chama a atenção que as manifestações clínicas, né? Elas vão ser uma associação aí de uma síndrome febril, febre, dor de cabeça, dor no corpo, lombalgia, adinamia. Isso é muito comum, é um monte de doença que a gente está convivendo aí. Quase toda doença infecciosa aguda vai ter esses sintomas, né? Uma síndrome febril. Adenomegalias, que são manifestações que já podem ajudar a diferenciar um pouco, mas porque não é tão comum em várias dessas doenças mais comuns que a gente convive, mas certamente a aparência do exantema, do racho, é o aspecto mais central dessa doença, então não é à toa que a suspeita, que a definição de caso suspeito era muito centrada em relação às lesões de pele como a questão mais importante, já que isso aqui acontece em muitas doenças, isso aqui pode acontecer em outras doenças. Desculpa. É descrito na literatura, né, que essa doença tem um período de incubação por volta de 10 dias. Esses casos aí que estão sendo avaliados, aparentemente, eles estão colocando uma mediana de 7 dias. Mas a gente utiliza a período de incubação máximo, 21 dias, para a gente fazer aquela investigação, né? Como a gente fazia na Covid, né? Eu usava 10 dias para a Covid, mesmo sabendo que a mediana do período de incubação era 5 dias, mas 10 dias seria o máximo. Então, 21 dias é o parâmetro que a gente utiliza para avaliar, diante de um caso, o que é que aconteceu diferente naquele indivíduo nos últimos 21 dias, né? De uma forma geral, aquela síndrome febril, classicamente na literatura, era descrito como um período aí de 1 a 5 dias de manifestações febris que apareciam antes do surgimento das lesões, né? Isso aqui aconteceria em 80% a 90% dos casos, tá certo? A gente vai ver, quando a gente vai ver o comportamento dessa doença agora, ela também mudou um pouco, né? A linfadenopatia estava presente em mais de 80% dos casos e ela é principalmente cervical, axilar e, às vezes, inguinal. E o exantema, então, ele aparecia depois, quando o paciente estava melhorando dessa fase febril, aparecia o exantema, né, que demorava aí 2 a 3 semanas para ficar bom. Isso aí é, digamos, a descrição clássica. Talvez não a descrição de 2022. Esse artigo é um artigo de revisão interessante para a gente ver o comportamento da doença pré-2022, né? Ele propõe um diagnóstico diferencial aqui entre varíola, monkeypox e varicela. Talvez nos interessem aqui monkeypox e varicela. Varicela é a doença talvez mais importante de diagnóstico diferencial na prática, né? Chamando a atenção para os aspectos mais importantes, depois qualquer coisa vocês dão uma olhadinha no artigo. A presença do pródromo, de 1 a 4 dias, um pouco maior aqui na monkeypox,
uma febre que tende até a ser uma febre mais elevada, né? Como uma característica importante. A presença de linfadenopatia tipicamente acontece na monkeypox, ou aconteceria pelo menos. Na varicela tipicamente não aparece, não é isso? Surgimento de lesão nas palmas, nas plantas, ela é comum na monkeypox, é raro na varicela. A distribuição das lesões, né? Ela é mais periférica, né? Ela é mais periférica, face e membros na monkeypox, ela é mais central na varicela. As lesões da monkeypox, elas tendem a ser mais profundas, né? Mais profundas na pele, né? Na derme. O que faz com que ela tenha a capa dela, que fica, né? Parte de cima da vesícula, seja mais dura, né? Mais difícil de romper do que a da varicela e do herpes, que é considerada aquela imagem em gota, né? Gota de orvalho, que ela é mais superficial e mais facilmente ela se quebra. Pode ajudar a diferenciar. E, claro, uma das principais diferenças que é proposta, que nada disso é uma regra, a gente sabe que em clínica não existem regras absolutas, de uma forma geral, essas vesículas, elas evoluem de pápulas, de máculas para vesículas, para pústulas e para crostas. No caso da monkeypox, de uma forma organizada, em estágios organizados monomórficos. Então, você vai ver o paciente geralmente na mesma região do corpo dele, vai ter lesões, todas são máculas, todas são pápulas, todas são vesículas, né? Enquanto a varicela, tipicamente, você encontra na mesma região lesões iniciais, lesões intermediárias e lesões tardias, né? Então, a proposta aqui de ajudar a gente a diferenciar as doenças. Aqui essa evolução, descrita na literatura, numa pele mais escura, numa pele mais clara, né? Mudança de cor inicialmente, depois uma elevação, a pápula, depois o conteúdo líquido, né? Depois a pústula. Muitas vezes essa pústula pode ser umbilicada, não é obrigatório que ela seja umbilicada, que tenha a depressão central parecida com o molusco contagioso, né? E ela fica amarelada, viu, gente? Um erro comum, uma confusão comum que se comete muito com varicela viu o paciente com bolha amarelada, aí começa antibiótico, que é infecção secundária. A rigor, toda a vesícula que não for estourada pelo paciente, ela vai ficar amarelada. Então, se você for fazer antibiótico para toda vesícula amarela, toda pústula, você vai fazer para todos os pacientes com varicela, para todos os pacientes com monkeypox, né? Então, não basta uma vesícula amarelada para você chegar à conclusão que tem infecção secundária e começar a tratar. É preciso ter sinais sistêmicos, ter flogose, ter alguma coisa a mais do que apenas uma bolinha amarelada, ok? Uma bolinha amarelada é uma pústula, faz parte da história natural da doença. E depois, as crostas, né? O paciente deve ser orientado a não romper essas crostas aqui, e o paciente é considerado contagioso, pessoal, até que a última crosta caia e que a última lesão epitelize, né? Diferente da varicela, que a gente reconhece que o indivíduo que só tem crosta não tem mais pústula, ele já não transmite mais. No paciente com varicela, ele transmite, desculpe, com monkeypox, ele transmite inclusive nessa fase, ok? Aqui é aquela progressão e a característica do exantema da monkeypox, né? Ou seja, se olhando numa determinada região, todas as lesões aqui são pápulas, todas as lesões aqui são pústulas, todas as lesões aqui são crostas, né? Então, na monkeypox, assim como a varíola, essas lesões elas costumam evoluir juntas, dando aquele aspecto monomórfico, né? Uma forma só de apresentação. Claro que a gente não pode ser matemático nisso, né? Predominantemente, as lesões são monomórficas, porque é sempre possível que o paciente autoinocule, que tenha algumas lesões, mas na mesma região elas tendem a ser monomórficas. Aqui é aquela ideia da varicela, um predomínio central das lesões, né? São chamada aí mais centrípeta, né? E as lesões de monkeypox, elas teriam essa característica mais centrífuga, né? Pode ajudar a gente a diferenciar no diagnóstico diferencial, já que é tão importante, como aquele slide lá na frente colocou, da gente fazer a hipótese diagnóstica e já, a partir daí, definir que é um caso suspeito e isolar esse indivíduo, né? A gente não deve ficar esperando a definição diagnóstica laboratorial para poder fazer isso, porque esse processo demora e esse indivíduo vai sair contaminando as pessoas, tá certo? Baseado nisso, a gente vai ver que tem um caso que vai ser mais suspeito se ele se encaixar nessas características aqui de monkeypox. Aqui é o que a gente vê na literatura, né, como as lesões clássicas, né? Lesões mais clássicas, uma linfadenopatia cervical, uma quantidade enorme de lesões predominando em face, né? Aquelas lesões que aqui dá aquele aspecto, elas parecem ser todas irmãzinhas, parecidas umas com as outras, né?
E dá aquela aparência, não sei se vocês concordam comigo, que ela é dura, né? Ela não é uma coisa molinha assim, que vai se estourar facilmente. Ela tem uma casca um pouco mais grossa, né? Mais opaca do que da varicela. Lesões palmares, lesões umbilicadas, ok? Isso aqui é bem a descrição clássica da doença. Falando um pouco sobre as manifestações clínicas agora, nesse surto de 2022, e voltando àquele artigo do New England, a gente vai ver algumas coisas aqui que explicam, que vai ajudar a explicar para a gente por que os critérios utilizados pela OMS e os critérios utilizados pelo Ministério da Saúde, pela CESA, eles foram adaptados, né? Primeiro, o exantema, que teoricamente estaria presente em 100% dos casos, existia 5% dos indivíduos que não tinham nenhuma lesão como essa, né? E lembrar, aqui ele está falando exantema de uma forma geral. Lá na nossa, alguns trabalhos, a nossa descrição lá do IntegraSUS, ele separa lesão, exantema, lesão cutânea, lesão mucosa, lesão genital. Ele diz, não, aqui ele está falando lesão daquele tipo que nós descrevemos lá, 5% dos indivíduos não tinha nenhuma lesão, né? Fazendo com que seja difícil da gente definir o diagnóstico dele. Tá certo? Por isso que vocês vão ver que o critério lá de suspeita diagnóstica é a presença de lesão típica, ou edema peniano, ou dor anal. Que algum desses 5% dos indivíduos aqui, eles só tinham essa apresentação de mucosa, não tinha lesão na pele. Só apenas lesões internas, ok? Vê que a febre, que seria uma regra aparecer, ela tem aparecido menos, 60% dos indivíduos mais ou menos relataram febre, 40% ou 38% não relataram febre, e alguns indivíduos aqui relataram febre só quando as lesões surgiram, inclusive alguns depois que a lesão surgiram. Então, aquela organização, primeiro vem os pródromos, a febre, depois vem as lesões, que está descrito na literatura clássica, parece que não está acontecendo, pelo menos por enquanto. Tem gente que não tem febre, tem gente que a febre aparece na hora, junto com as lesões, ou até depois das lesões, né? Então, a gente tem que tirar desconto daquilo que foi descrito previamente. A linfadenopatia, que era descrita em mais de 80% dos casos, cerca de metade dos indivíduos têm linfadenopatia. Sendo que agora essa linfadenopatia é muito mais frequente na região inguinal do que na região cervical e axilar, mudando também, né? Sintomas sistêmicos menos importantes, né? E aqui chama a atenção especialmente para a proctite, né? Como uma das formas de manifestação da doença, que não esse exantema aqui, como foi descrito. Ver aqui o local das lesões, né? Que teoricamente da monkeypox deveria ser o quê? Face e a extremidade dos membros, né? Mas veja que a distribuição das lesões, 73% dos indivíduos tinham lesão na região genital. Isso aqui também não bate com o que tem na literatura, né? Uma concentração muito grande das lesões na região genital. Então, talvez a gente não deva ficar esperando aquelas fotos lá que aí vê um indivíduo com dezenas de lesões na face, né? Muitos indivíduos com lesão na região anogenital, tá certo? Menos no tronco e membros, menos na face, né? Menos palmoplantares, e 5% de indivíduos não tinha lesão nenhuma. Ok? Então, ficar atento a essa modificação do comportamento da doença. O caso que vai chegar para vocês, ou que estão chegando, devem ser um pouco diferentes do que está lá naquele manual, que foi baseado na literatura clássica. Então, parece que a monkeypox, ela, em 2022, ela está se manifestando mais assim, ó, concentração maior, muito maior na região genital, né? E aí eu acho que à frente, eu mudei um pouco a ordem dos slides aqui, ele vai falar um pouquinho, que também o número de lesões tem sido muito menor. Então, a ordem dos slides aqui me atrapalhei um pouquinho, 64% dos indivíduos têm menos de 10 lesões. Então, muitos indivíduos, apenas uma lesão, 2 lesões, né? Então, a gente não deve ficar esperando aquele paciente todo pipinado de lesão para a gente pensar e lembrar que a principal localização das lesões é na região genital, tá certo? Anogenital, tá certo? Anogenital. Aqui algumas imagens do diagnóstico diferencial de varicela. Estava reorganizando a ordem desses slides, ficou um pouquinho diferente. Vê aqui as lesões pleomórficas, né? Ou multimórficas, ou seja, com lesão em várias fases de evolução, né? Aqui tem pápula, tem bolha, tem úlcera, tem crosta, meio pústula, né? No mesmo indivíduo, na mesma região, né? Diagnóstico diferencial com varicela zoster, tem essa distribuição clássica em dermato, que geralmente ajuda a gente a fazer o diferencial. Lembrar do herpes simples também, especialmente que a gente está pensando lesão orofaríngea, né? Que muitas vezes a gente vai ter na infecção primária ou recorrente por herpes simples, ou genital, né? Vê que geralmente as bolhas elas são agrupadas numa base eritematosa, tem esse caráter aqui, uma base vermelhinha, e as lesões parecem ser mais delicadas, né? Elas facilmente se rompem
muitas vezes quando a gente vê já se romperam, que elas são bem delicadas, diferente daquela lesão da monkeypox, que tem, digamos, uma camada um pouco mais rígida, né? Em quem tem herpes crônico, esse indivíduo, você vai perguntar para ele, você já teve lesão parecida com isso? Não, já tive lá para trás, eu já tive outras vezes, né? Ou seja, uma lesão, doença crônica recorrente. Claro que existe a prima infecção, tanto na boca como genital, que ela tende a ser um pouco mais agressiva, que pode confundir, né? O herpes simples, a prima infecção, ele pode ser o mais agressivo, com sinal sistêmico, com lesão mais agressiva, e ela pode confundir aí com a monkeypox. Aquilo que eu tinha adiantado para vocês, acho que a ordem aqui eu devia ter ajustado um pouquinho. Então, vejam que indivíduos que têm até 40% dos indivíduos tinham menos de 5 lesões, né? 64% dos indivíduos, mais ou menos, tinha até 10 lesões, né? Então, não devemos esperar aquela quantidade grande de lesão, como a gente tem naquelas fotos, né? Sugere para a gente um quadro varicela-like, né? Parece que não é muito bem o que está acontecendo. Muitas vezes essas lesões são mais de mucosa, né? Mais na parte genital de mucosa, e vejo aqui que a gente falou que tem 73% dos indivíduos tinham lesão na região anogenital, 68% dos indivíduos tinham lesão apenas na região anogenital. Então, a maioria dos indivíduos vai chegar para vocês, às vezes, com lesão apenas anal, apenas genital, ou ambos, né? E menos de 10 lesões. Então, na prática, você vai ver que talvez o diagnóstico diferencial vai acabar arrumando mais para, talvez, ISTs, como herpes, sífilis, a gente vai falar aqui do diagnóstico diferencial, né, que manifesta com a úlcera genital, do que com a varicela, pelo menos por enquanto, né, a gente está aprendendo à medida que a doença chega. Então, baseado nisso, diagnóstico diferencial, se a doença está um pouco mais disseminada, vai confundir um pouco com varicela, né, varicela zoster, também sífilis secundária, gonococcemia, piodermites, né, eu acho que talvez mais importante ainda são as doenças que se manifestam como úlceras genitais, visto aí o comportamento dessa doença está um pouco mais focado em lesão ulcerada genital, geralmente dolorosa ou pruriginosa, ou ambos, tá? Isso aqui é letalidade, eu vou mostrar uma outra coisa lá. Complicações, né? Complicações. Quais são as complicações descritas nesse caso? Né? A grande parte tem tido evolução benigna, né? Complicações descritas aí na literatura, desidratação, ou por redução da ingesta, por vômitos, é possível ter lesão na cavidade oral, na orofaringe e até no esôfago, e nesse caso a pessoa às vezes não consegue se alimentar, né, com dor, e aí ela não ingere, ou por vômitos também, por conta de lesão digestiva, né, ou por diarreia. Então, alguns indivíduos complicam por desidratação, né, ou porque está ingerindo pouco ou porque está perdendo. Tem sido menos comum a descrição aí nessa doença, nessa fase atual, envolvimento pulmonar, envolvimento encefálico. Era muito descrito antes, por enquanto eu não vi ainda uma descrição muito importante de ceratites, com possível dano ocular, né, risco de alteração, de ameaça à visão desses indivíduos, infecções secundárias localizadas ou disseminadas, tá certo? A complicação mais comum que tem sido colocada na literatura, que não está aqui no manual da OMS, mas que esse artigo chama atenção, é dor. Naquele artigo ele chama atenção que 13%, nenhum dos pacientes morreu, daqueles 500 e pouco, mas 13% se internaram. E o principal motivo de se internar era dor orofaringo-esofágica, que dificultava a alimentação, ou dor anal, que a pessoa tinha que internar para fazer analgesia, né? Foi a principal indicação de internação, foi dor. Tá certo? Aqui, esse artigo de revisão, muito interessante, está aí para vocês, ele faz porque a gente, dependendo de onde a gente lê, a gente vê essa letalidade escrita de diferentes formas, né? E aqui ele faz um levantamento da literatura aí uma revisão sistemática, então ele coloca daquele clado da África Ocidental, né, que é o mais parecido com esse vírus que está circulando, esse aqui é o 2A, né, 3,6, e daquele da África Central, ele tem uma letalidade um pouco maior. Então, esse vírus que está circulando, ele parece ser um variante desse aqui, sugerindo aí que ele tem uma letalidade mais baixa, né? Em alguns lugares aparece 1%, é muito variado de onde a gente lê. Reta final, o prognóstico vai depender muito do estado imune, se o indivíduo foi vacinado ou já teve varíola. Estimado na literatura que a vacina dá uma proteção, quem foi vacinado para varíola estaria protegido aí 85% contra a infecção, né? O estado do hospedeiro, então, crianças menor que 12, alguns locais colocam menor que 10, tem um risco maior de ter doença mais grave, a gente tem tido poucos casos em criança ainda, então por isso que é cedo demais para a gente dizer que essa doença não vai ter letalidade nem complicação, né? Na hora que ela chegar até as crianças, na hora que ela chegar até os imunossuprimidos, na hora que chegar até as gestantes,
gestantes é tanto um risco porque as gestantes têm um sistema imunológico fragilizado ou modulado durante a gestação, e porque tem o recém-nascido, o feto, a criança, dependendo aí do estágio, que está sobre risco, né? Então, são os que preocupam mais a gente. E fatores preditores aí na literatura, quanto mais lesão, teoricamente, mais doença mais grave, né? E níveis mais elevados de transaminase também já foram associados aí como fatores preditores. Princípios aí de abordagem dos casos, né? Então, avaliação do indivíduo sintomático, definir se é um caso suspeito ou provável, medidas relacionadas à prevenção, confirmação diagnóstica, tratamento e monitoramento. É a reta final. Então, o diagnóstico suspeito vai ser feito naquele indivíduo, né, que tem uma lesão cutânea ou mucosa sugestiva de monkeypox, e aí a gente tem que levar em consideração que o que é sugestivo de monkeypox nos manuais até 2021 não é exatamente igual, né? Por isso que a gente precisa se atualizar aí, que é sugestivo de monkeypox, atualmente seria um indivíduo com menos de 10 lesões, predominantemente na região anogenital, né? Mas também, se ele tiver proctite, dor anal, tudo isso de início agudo sem uma manifestação clara, ele pode ser um caso suspeito, e se ele tiver apenas edema peniano, com dor e sem inflamação, e sem lesão típica, é considerado um caso suspeito, ok? Então, é EO, tá? EO. Qualquer um desses aqui, ele pode ser um caso suspeito. A definição de caso provável no Manual do Ministério, eu coloquei aqui, só para explicar por que eu fiz uma adaptação, eu achei extremamente complexo, né? E aí eu tomei a liberdade aqui de fazer uma adaptação desses 4 tópicos em uma coisa um pouco mais simples, né? Então, indo aqui de baixo para cima, né, um indivíduo que tem critérios para caso suspeito, né, e nos últimos 21 dias ele teve uma exposição desprotegida a um paciente com provável ou confirmado com monkeypox, né? Indivíduo que teve contato com material contaminado de caso, né? Teve contato com roupa e utensílios nos últimos 21 dias e tem a suspeita clínica, né? Você vê que aqui nós estamos falando de clínica, aqui nós estamos falando de epidemiologia, né? Então, clínica mais epidemiologia. Então, quem tinha clínica e tem isso aqui, tem isso. Exposição próxima prolongada, qualquer uma delas, direto, indireto ou por contato sexual, né? É considerado. E esse A aqui, né? Ou seja, pessoas que tiveram contato sexual com parcerias múltiplas ou parcerias desconhecidas. Ele está avisando aqueles indivíduos, 25% dos indivíduos, 26% dos indivíduos que não conheciam nenhum parceiro, né? Mas tinha exposição sexual, muitas vezes, através de aplicativos, Tinder, Cores da Vida, parceiros eventuais que a pessoa não sabe, não conhecia, e não conhece, não sabe dizer se tinha ou não tinha doença, ou múltiplos parceiros nos últimos 21 dias, né? Então, esse A aqui é uma exceção, que é aquele indivíduo que, se tiver a clínica adequada, nos últimos 21 dias teve um tipo de exposição dessa, mesmo que não saiba que o indivíduo tinha ou não tinha a doença, é o que esse A tenta explicar aqui de uma forma super complicada. Eu acho que assim talvez fique um pouco mais fácil, né? Rumando aqui já para o diagnóstico. O diagnóstico feito basicamente pelo PCR, tá certo, gente? E o material retirado das lesões e das crostas. Existem outros métodos diagnósticos que têm defeitos, ou não estão acessíveis, ou não são tão bons, então nossa realidade vai ser o RT-PCR. Existe a laboratório de referência para fazer esses testes, por enquanto os nossos aqui estão indo para o Rio de Janeiro para fazer esses diagnósticos. O LACEN já está fazendo um processo, já está sendo capacitado e já está se equipando para fazer esse diagnóstico, mas até a última vez que eu perguntei para eles ainda não estava sendo feito aqui, né? Isso tem feito com que os resultados demorem de 2 a 3 semanas para chegar, fazendo com que a gente não pode esperar por esse resultado para começar a tomar as medidas, né? Então, o paciente tem lá, preencher o critério de caso suspeito, caso provável, já vamos isolar o indivíduo e já vamos tomar os cuidados, tá certo? O material biológico ideal, que é mais rico em vírus, é o fluido da lesão, o líquido da vesícula ou o líquido da pústula. O Ministério, o OMS, recomenda que a gente não use objetos pontiagudos para romper essa bolha, né? Mas que a gente tente com suave romper a bolha e tentar coletar esse líquido. Se puder coletar também o teto dessa bolha, também ele pode ser útil para fazer o diagnóstico, tá certo? Quando você romper. Idealmente pegar uma lesão que está fechada. Se não der, se ele só tiver uma úlcera, então você tenta pegar algo suave e esfregar bem na base da úlcera, da ferida que está aberta. Se ele tinha uma lesão e a lesão já rompeu, então você tenta fazer um suave vigoroso da úlcera, ok? Se ele estiver na fase de crosta, você pode destacar a crosta, o manual do Ministério pede para destacar pelo menos 2 crostas, né? Delicadamente ali com
sugere que seja com agulhazinha, você vai tentar destacar aquela crosta e coloque a crosta dentro do tubo de ensaio. Esse aqui pode ser no tubo de ensaio com líquido ou seco. A crosta, ele orienta que seja no tubo de ensaio seco. Se não tiver lesão, aqueles casos lá, fazer um swab anal ou oral, ou ambos, tá certo? Naquele paciente que não tem lesão. Já meio que acabando, caso confirmado, aquele caso que o teste molecular dá detectável, tá certo? Caso descartado, teoricamente, é aquele caso em que o teste dá não detectável. Para quem é clínico, gela quando vê isso aqui, né? Ou seja, é colocar o teste como um teste infalível, né? Então, eu imagino que aquele indivíduo que tem uma clínica ou uma epidemiologia altamente suspeita de monkeypox, o teste ele pode ter dado negativo porque a coleta não foi boa, porque o laboratório falhou, tudo isso existe falha, né? Então, cuidado para não tirar do isolamento o indivíduo que tinha clínica, que tinha epidemiologia forte, porque o teste veio negativo. Então, tenha sempre aquele cuidado de avaliar, né? A gente nunca avalia resultado de teste sem considerar clínica e epidemiologia, né? Estamos quase lá. No manejo clínico, coisas importantes, isolamento domiciliar para esses indivíduos, tá certo? Ele é muito parecido com o que a gente tinha na COVID, sendo que as medidas respiratórias são menos importantes, mas recomenda-se que utilize máscara cirúrgica mesmo, né? Ao estar no mesmo ambiente que esse indivíduo, né? E muito cuidado com os fomites, especialmente roupas, toalhas, lençóis, né? Devem ser lavados, né? Para poder destruir o vírus. Antitérmicos, analgésicos, muitos desses pacientes têm muita dor, às vezes o suficiente para internar, tá certo? Muito cuidado com o uso de corticoide. Algumas pessoas estão fazendo ou querendo fazer corticoide, então tenha muito cuidado para não fazer corticoide para esse indivíduo, principalmente no começo da doença, né? Ou se tiver que fazer, privilegiar corticóide tópico e não sistêmico. Se for fazer sistêmico, só aquele indivíduo que já evoluiu há vários dias, que já saiu daquela fase de replicação viral mais importante, né? Antivirais ainda não disponíveis, existe uma promessa lá distante de chegar talvez até o final do ano para a gente ter antivirais. Antibióticos raramente necessário, tá certo, gente? Cuidado com a prescrição inadequada, desnecessária de antibiótico, né? A gente tem que preservar esses antibióticos para o que funciona. Então, apenas se existir uma evidência de infecção local ou de infecção sistêmica, né? E o monitoramento, esses pacientes precisam ser acompanhados, eles podem ser acompanhados pelo paciente mesmo, aquela coisa, orientar o paciente, né, a observar se está conseguindo engolir, se está tendo alguma alteração respiratória, se está tendo pus nas lesões, dizer para ele quais as possíveis complicações para que ele volte, ou remoto, ou comunitário, ou presencial, né? A ideia é a gente deixar o monitoramento presencial para aqueles casos que têm uma manifestação clínica mais grave, ou que tem algum fator de risco para a doença mais grave, imunossuprimido, criança, né, gestante, sejam acompanhados presencialmente, né, e a maior parte desses indivíduos vai ficar em casa, aí imagino que cerca de 10% desses indivíduos precisem internar, pelo menos se a gente se basear no que a gente está vendo na literatura. Para se proteger, né, a utilização de máscara cirúrgica é suficiente, deve ser haver proteção de mucosa, luva, né, e proteção de pele, especialmente para o profissional da saúde, que vai lidar com esse indivíduo, né, que deve ficar num ambiente isolado. Claro que o sonho é a gente ter um ambiente com pressão negativa e etc. Na nossa realidade, a gente tem que ter um ambiente onde tenha isolamento de contato e isolamento para gotícula. Já quase terminando, a prevenção, por enquanto, o foco é identificar os casos, né? Isolar os casos, tá certo? Os contatos, eles devem ser identificados, os contatos, aquelas pessoas que nos últimos 21 dias tiveram algum contato com o indivíduo, mas eles não precisam fazer isolamento ou quarentena, tá certo, gente? Eles devem apenas ficar atentos que se aparecer quadro febril, se aparecer gânglio, se aparecer lesão de pele, eles procurarem atendimento imediatamente, tá certo? Mas os contatos precisam ser acompanhados, mesmo que não tenha que ficar em isolamento, são observados, e a profilaxia com pós-exposição com vacina ou com medicação. Ainda está em aberto, né, mas é possível que a gente possa fazer ou com remédio ou com vacina, uma profilaxia dos contatos, que tiveram contatos, mas por enquanto a vacina não está disponível para a gente ainda. Estamos no final. Aqui a definição de contatos do material, do manual, do plano de contingência, o que é que ele chama de contatos, parceiros sexuais, pessoas que moram juntas ou que cuidam, né, cuidadores, né, pessoas que compartilharam roupas, né. Então, a maior parte das pessoas que teve um contato eventual com esse indivíduo não precisa, e veja o tempo aqui que ele coloca, né? Profissional de saúde que conviveu sem proteção por mais de 3 horas, então não é a coisa que nem a Covid, que 15 minutos no mesmo ambiente você já é contato, né? É geralmente uma convivência maior. Nos últimos slides, tratamento, existem algumas drogas aqui, algumas desenvolvidas para
algumas desenvolvidas para varíola ou para outras finalidades que têm evidências de benefício. Talvez a gente deva ficar atento a essa tecovirimat, uma droga que foi produzida para tratar a monkeypox, mas ela, digamos, ela nunca foi feita ensaios clínicos muito amplos com ela, porque não tinha caso, né? Não tinha poucos casos. Mas essa é a droga que mais provavelmente vai chegar até o final do ano. Aparentemente, tem sido relatado uma melhora clínica, mas ela ainda foi, e uma boa segurança, mas ela ainda foi pouco testada. Vacinas, existem algumas vacinas disponíveis no mundo, né? E essa vacina especificamente aqui, que o FDA já autorizou emergencialmente, a Anvisa eu tenho que atualizar aqui, a Anvisa também já atualizou, né? Existe uma informação de que o Ministério da Saúde vai adquirir essas vacinas até o final do ano, para uso restrito, para pessoas que têm alto risco de se contaminar, ou para contatos, não é para vacinação geral. Vejamos, né? Eu acho que é isso. Terminamos por aqui. Passei um pouco mais do que estava imaginando que eu consegui fazer um pouquinho mais rápido. Fico à disposição de vocês para discutir alguma coisa aqui que eu passei rápido demais. Beleza. Mas contemplou a maior parte das perguntas colocadas aqui antes do encontro. Primeiro, eu quero saber que quem está acompanhando aqui ao vivo quer falar, quer entrar, quer fazer algum questionamento. A qualquer momento pode se manifestar. Tem um ponto aqui, professor, seguinte, o indivíduo que está lá, o médico, a médica que está lá na atenção primária, que de posse dessas informações identifica um caso suspeito, quais os fluxos que ele deve respeitar aqui? Ele já deve fazer algumas recomendações iniciais e mandar para referência? Qual é a referência aqui na nossa cidade? Daniel, eu não tenho informações, esse fluxo aí está sendo amarrado, mas a princípio a ideia o paciente procura a atenção primária de saúde, a UBS, lá vai ser avaliado suspeita, clínica, provável, epidemiologia, né? Se o indivíduo tem essas características, notificar. Então precisa ser feita a notificação imediata, né? E esse indivíduo já ser orientado a ficar em isolamento ambulatorial. Uhum. Então, a rigor, esse paciente não tem necessidade de ir para hospital de referência, né? Sim. Ele vai para observação ambulatorial, se puder, claro, a gente está fazendo conversas com os agentes de saúde, fazer o agente de saúde acompanhar em casa, orientar e observar, né? Monitorar em casa, ou alguns indivíduos voltar à unidade, se você acha que está diante de um caso que você acha que é uma criança, etc, etc, etc. Ou seja, porque a única tecnologia mais importante para estar disponível para esses casos é o PCR. E aí, no caso do PCR, até onde eu saiba, as unidades estão sendo preparadas para poder fazer essa coleta, né? Uhum. Para quem recentemente aprendeu a fazer coleta de suave, é muito mais complicado, suave nasal, é muito mais complicado do que suave de lesão, né? Uhum. Então, até onde eu saiba, esse indivíduo vai ser notificado aí. Se ele tiver uma manifestação mais grave, estava sendo montado unidades de referência, o São José estava ali como a primeira, mas já existia uma montagem aí, a tentativa de montagem de referências regionais, para não acabar tudo isso desembocando dentro do Hospital São José. A última reunião que eu participei, me passaram isso, mas eu não saberia te dizer essas referências. Então, se a coisa ficar muito complicada, agora, claro, é sempre possível entrar em contato com a vigilância e dizer, estou com um caso aqui, estou com dúvida nisso, e etc., para poder receber orientações, tá certo? No nosso caso aqui, cada médico que participa da pós tem um supervisor de referência que tem acesso direto à coordenação através da ESP, e eu lembro exatamente quando a gente estava no início da pandemia que tudo estava sendo melhor definido, e algum tempo depois ficou mais claro para todo mundo, mas o importante era conseguir a comunicação direto com a Secretaria de Saúde, e a gente consegue essas vias aqui, né? Mesmo que não esteja bem estabelecido nesse momento. Tem um plantão epidemiológico, eu não acabei não colocando, mas eu posso depois, se vocês quiserem, eu anotei por aqui algum canto, um plantão da vigilância epidemiológica para ser acionado e para tirar dúvida e ajudar, né? Porque essas coisas a gente vê, quando o caso aparece, a gente fica cheio de dúvida. Isso aí é perfeitamente compreensível, né? E aí, por isso que existe um plantão para vocês entrarem em contato, se eu não me engano, 24 horas por dia. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Mas fica à vontade aí. O senhor já acompanhou algum desses casos que estão aqui na nossa cidade? Se sim, ou então já teve aí o relato de algum colega que está acompanhando, qual foi a trajetória dessa pessoa até conseguir chegar ao diagnóstico? Acho visto que ainda está indefinido, só para a gente ter uma ideia qual foi a jornada.
Não, no meu serviço, no meu ambulatório ainda não apareceu nenhum caso, né? Alguns colegas estão comunicando, os casos parecem muito parecidos com o que está descrito na literatura. Gente com Certo. lesão genital, né? A maior parte das Uhum. vezes benigno, não vi ninguém falando. Agora, eles não falaram, os colegas infectologistas não falaram exatamente o fluxo, como é que era o fluxo. Uhum. Parte desses indivíduos do serviço privado, no SUS, mas colocando assim mais ou menos que estavam vendo Per- aquilo que está mais ou menos descrito na literatura, né? Esse comportamento, lesão genital, muita gente com história de disfunção sexual, até onde não vi nenhum colega falando sobre internamento, de Uhum. caso internado, tá certo? Mas ainda são poucos casos e a gente vai pegando assim informação dos colegas. Certo. Uma pergunta que a gente teve aqui é se já ouviu de algum profissional de saúde com essa com contágio, né? Mas você citou aí nos últimos slides que a necessidade de ter 2, 3 horas de exposição para considerar o contato ali durante o trabalho e com EPI, com máscara cirúrgica simples já tem uma boa proteção, né? Isso. Existem descrições raras de profissionais de saúde contaminados lá anteriormente, naqueles surtos anteriores, né? Mais do que a OMS tem colocado que neste surto ainda não foi descrito nenhum profissional de saúde contaminado. Isso, claro, não quer dizer que a gente não vai utilizar os EPIs, etc., né? Mas não está acontecendo. Não está acontecendo na prática, né? Claro que essa história está só começando e a gente não vai ficar se confiando nisso, a gente vai se proteger. Mas, aparentemente, pouquíssimos casos domiciliares, dentro tem sido escrito pouco transmissão domiciliar, né? Mostrando que realmente a questão da exposição sexual recente parece ser, pelo menos por enquanto, o grande fator de risco para esses indivíduos, né? Uhum. Dos indivíduos que morreram, eles tinham algumas características que a gente pudesse dizer, essas comorbidades contribuíram para o óbito. Os dois indivíduos que morreram no Brasil eram indivíduos com múltiplas comorbidades e com doença do sistema imune, né? Certo. Isso aí está descrito. E na literatura também é muito bem descrito isso. Crianças menores que 10 anos e imunossuprimidos como os que têm um risco maior, né? E é bem compreensível, né? Você vê que a doença, se tem um sistema imunológico capaz ali de bloquear, ela vai ficar só na pele, mais limitada, né? Mas no imunossuprimido, um dos fatores de risco importante aí vai ser o imunossuprimido e a criança com menos de 10 anos. Uhum. Foi recomendado aqui que a pessoa com suspeita tenha o isolamento, né, realizado, então, burocraticamente você vai ter que fornecer o atestado médico para essa pessoa em virtude do trabalho. Agora, o questionamento vem sobre os contactantes, né? Na COVID, o fato de ter contato com alguém diagnosticado já previa também o isolamento, mesmo que aquele indivíduo não tinha sintomas naquele momento. Como que você acha que a gente deveria atuar frente a ter uma suspeita, temos ali o caso índice numa determinada casa, e os demais, como atuar frente a isso? Por enquanto, a compreensão da OMS, do Ministério da Saúde, baseado no que tem de literatura, é que a principal forma de transmissão são as lesões. As lesões é onde tem uma concentração gigante de vírus, né? É discutido se o indivíduo na fase prodrômica ele já tem a capacidade de transmitir, ainda não tendo surgido lesões, né? E não é descrito transmissão por indivíduo assintomático. Então, a ideia é a gente não isolar o contactante, mas dizer, se aparecer febre, aparecer gânglio, especialmente aparecer lesão de pele, ele vira caso. Certo. Isso pode facilitar um pouco para a gente, porque aí você não vai ter que sair isolando todo mundo, mas aí você precisa orientar e meio que acompanhar esses contatos, porque aparentemente não está sendo a transmissão muito alta entre os contatos, especialmente os domiciliares, né? Mas eles podem se tornar transmissores, mas diferente da doença respiratória, influenza, Covid, a pessoa começa a transmitir antes de começar os sintomas. Uhum. E transmitir Certo. muito, né? Essa doença ela não é tão eficaz na transmissão por outras vias que não a via cutânea, e não é descrito. É até duvidoso se o indivíduo na fase febril ele vai ter vírus suficiente para transmitir, né? Mas o paciente assintomático, o caso, enquanto tiver assintomático, ele não precisa de isolamento. É o que se considera hoje, né? Pode ser que algo mude. Uhum. Tudo pode mudar, né? Foi questionado sobre do pós-cura, né? Se percebe alguma sequela, alguma descrição, alguma necessidade de segmento, seja clínico ou exames complementares. Não, a doença é descrita como uma doença autolimitada, né? Se ela não tiver geralmente ela leva até de 2 a 4 semanas para se resolver.
A única sequela que é descrita é sequelas cutâneas, que às vezes pode ficar cicatriz, né? Aham, Lesões como a varíola, fica aquela mancha depois, e oculares, né? Então, que é um dos fatores de risco aí, indivíduo com lesão ocular, é interessante que ele seja encaminhado. E ainda não sei se tem um sobreaviso oftalmológico para poder acompanhar o caso junto, porque aí, uhum, eventualmente, ele pode ter ceratite, pode ter prejuízo à visão. Eu não tenho visto muito relato de ceratite durante esse surto agora, né? certo. Mas é outra coisa que pode deixar sequela, né? Mas a maioria Uhum, das vezes, tirando lesão de pele e alterações oculares, né? O indivíduo que conseguir passar por essas semanas aí, não conheço sequelas de longo prazo, não. certo. Alguém questionou sobre o atestado aqui novamente, ele leu entre 15 e 21 dias, você citou aí que 21 dias, 3 semanas, portanto, né? É, Isolamento? o isolamento é até que a última lesão cicatrize, né? Certo, Que que geralmente leva de 2 a 4 semanas. Então, é aquela coisa. Como a gente tem menos lesões nesses indivíduos, eu imagino que tem sido descrito que esses indivíduos têm, às vezes, 15 dias, eles já estão com as lesões, certo. mas enquanto tiver lesão, e a crosta é lesão, né? E a úlcera também é. Se tinha uma crosta, o indivíduo meteu a unha e arrancou e está a ferida aberta, ainda precisa de isolamento, né? Até que esteja Uhum, tudo repterizado. Tem sido descrito aí que geralmente 2 a 3 semanas é o suficiente. Então, acho que a ideia é a certo. gente dar, sei lá, uns 15 dias aí de atestado e aí depois é avaliar, né? Uhum. E já preveja que pode mudar alguma definição relacionada ao trabalho, porque se passar do período do atestado que a gente pode dar, tem que se expor, tem que ir lá no INSS e tudo, né? Mas vamos ficar atento aí sobre as definições de trabalho. É isso, Talvez assim. apareça uma coisa especial para isso, né? É. Outras perguntas já foram respondidas durante a apresentação. Deixa eu ver se no chat tem algo aqui a mais. Não tem o contato aqui, que eu vou colocar no nosso grupo também, da Secretaria de Saúde, Telesaúde, para questões de vigilância epidemiológica. Tira dúvida, tem aqui o telefone e tem o site também. Então é isso. Obrigado, professor Kenny, pela excelente exposição, contribuição tá aqui no ao vivo e para quem acompanha também a gravação. Chamou a atenção que a apresentação foi feita dia 5 de setembro de 2022. É algo que pode ser dinâmico e busque a atualização e ficar atento aos sites oficiais aqui do nosso estado. Você está acompanhando para verificar qual o melhor segmento que você pode dar às pessoas que eventualmente cheguem até você. Obrigado a todos que participaram aqui do nosso encontro. Peço que os médicos pós-graduantes fiquem na sala e obrigado, professor Kane. Caso queira falar aqui as palavras finais, está aberto. Só dizer que foi um prazer estar aí com vocês, cheio de gente nova aí, tá enfrentando essa realidade aí, que a gente acabou de mostrar a capacidade de enfrentar uma coisa muito mais complicada que foi a Covid, né? Certamente a gente vai conseguir se adaptar e dar uma boa resposta a isso aí. Espero que a gente tenha conseguido ajudar um pouquinho a clarear, né? Desculpe se talvez pode ter confundido, porque eu tenho que desfazer da cabeça de vocês o que está escrito lá nos manuais, porque o que o pessoal tem reclamado é que o paciente está chegando com uma cara diferente, né? Uhum. Certo? Não, Espero aí que a gente fique à disposição, se tem alguma necessidade, a gente está à disposição para conversar novamente. não, foi ótimo, foi muito esclarecedor. Muito obrigado.